O Fluminense operou um milagre no Beira-Rio nessa noite de quarta-feira. Virou um jogo que estava praticamente perdido nos minutos finais para cima do Internacional, na casa deles, com o estádio lotado, uma festa impressionante da torcida do Inter antes e durante o jogo. Impressionante também o que o Fluminense fez. Tem atacantes impressionantes, um técnico impressionante, é tudo impressionante. Acabou de acabar esse jogo, tô aqui gravando esse vídeo, então a emoção ainda tá alta. A gente vai ver tudo sobre esse jogo, ver como é que aconteceu, vamos ver se eu consigo concatenar os pensamentos aqui. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual a você. Galera, esse aqui é o Torcedorismo, eu sou tricolor de coração, mas aqui esse canal a gente fala sobre todos os times do Brasil. Se você der uma olhada aí nos vídeos do canal, você vai ver, tem Série D, Série C, Série B, Série A, sempre com uma análise diferenciada. E você tem que se inscrever aqui se você é apaixonado por futebol, principalmente se você for tricolor, cara. Isso aqui é um tricolor falando sobre futebol, então nada melhor do que ter alguém que tem o mesmo time que a gente falando sobre futebol, né? Então se inscreve agora e deixa o seu like nesse vídeo. Rapaziada, o que aconteceu nesse jogo até agora eu não entendi, eu só comemorei, foi só isso que eu fiz. Pra começar esse jogo, galera, a torcida do Inter fez uma rua de fogo impressionante, que festa épica que a torcida do Inter fez ali na passagem do ônibus do time, né? Se você não viu as imagens ainda, procure pra ver. Cara, impressionante as ruas de fogo, né? Essa Conmebol é brincadeira, né? Proíbe tudo, mas a torcida brasileira tá protestando, tá fazendo contra e é isso aí. A gente tem que fazer essas coisas mesmo. Durante o jogo, galera, o Internacional entrou com tudo, entrou ligado. A mudança do Diniz, tirando o John Kennedy e colocando o Alexander, não fez tanto efeito. Já já a gente vai falar, eu vou falar aqui o porquê que eu achei que não fez tanto efeito. O Alexander não foi bem no jogo. Mas, cara, a verdade é que o gol do Inter saiu de um escanteio numa falha bizonha da zaga do Fluminense, né? Tanto do Fábio, que acabou ali tropeçando no Nino, quanto com, acho que era o Guga que estava marcando o mercado. Tinha o Guga e mais alguém. Não vou lembrar agora, que eu nem revi ainda os lances direito. Realmente acabou de acabar o jogo, eu tô aqui falando com vocês. E aí o Inter fez o gol, o mercado é muito bom de cabeça, né? Impressionante, ele ganhou outras disputas pelo alto também durante esse jogo. E galera, 10 minutos de jogo, 1-0 Inter, o Fluminense não tinha entrado bem nesses 10 minutos, e eu acho que boa parte das pessoas que estavam assistindo teve a impressão que o Fluminense depois desse gol partiria pra cima. Foi realmente o que aconteceu ali, o Fluminense dominou uns 5 minutos as ações ofensivas, e depois o Inter foi muito melhor. Passou muito pela falta de saída de bola do Fluminense. Por quê? Eu não sei se o Alexander não fez o que foi pedido pelo Diniz. Eu não sei se o Diniz realmente colocou o Alexander mais à frente. O Alexander estava jogando ali quase como um meio atacante, né? Tava jogando ali na segunda linha de ataque. Tava na frente do Ganso. Então eu não entendi por que o Alexander estava jogando tão na frente. Ele estava perdidaço no jogo, não acertou nenhum domínio. A parte técnica dele foi ruim, parte tática dele foi ruim. Ele só correu muito, né? Isso o Alexander faz, mas ele até correu um pouco errado nesse jogo, né? Então, o Fluminense no primeiro tempo, cara, não funcionou. O Ganso tava mal, o Alexander, como eu falei, tava mal. O Arias foi mal demais no primeiro tempo também e é um jogador muito importante, né? Marcelo também não tava tão bem ali preso na lateral esquerda. Cara, Marcelo e Felipe Melo marcando do mesmo lado, cara. Pelo amor de Deus, Diniz, conserta isso pra final, cara. Tem tempo ainda. E o Fluminense não conseguiu jogar, cara. Talvez ali, nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu ali um pouco mais de lances de perigo, né? O Cano chutando muitas bolas de longe, né? Mas fora isso, o Fluminense não levou. Teve um lance do Cano que ele chutou e ele desviou na zaga e bateu na trave. O Keno pegou o rebote e o zagueiro tirou também, mas já estava impedido, estava realmente impedido, não valeria. Foi o único lance de perigo no primeiro tempo. Foi pro intervalo, Diniz fez 2 mudanças logo de cara. Aquela mudança clássica, né, que o Diniz sempre faz, que é tirar o Felipe Melo, geralmente, né, o zagueiro que ele tira, e puxar o André para a zaga. Então ele colocou o Martinelli no lugar do Felipe Melo e ele tirou o Alexander, que realmente não estava bem e estava fazendo esse papel ali realmente de meia atacante, de segundo atacante. Ele tirou o Alexander, que não funcionou nesse papel nem um pouco, colocou o John Kennedy, que, cara, esse sim sabe jogar tanto de centroavante quanto de segundo atacante. Então colocou o John Kennedy para revezar com o Cano nessa posição que o Alexander estava fazendo. Por isso que eu acho que foi uma ideia do Diniz, cara, colocar o Alexander nessa posição. Eu acho que ele quis manter o esquema, né, dos 4 atacantes, entre aspas,
sem... trocando as peças, né? Porque o Alexander recompõe muito mais do que o John Kennedy, né? Então, acho que a intenção do Diniz foi essa, cara, mas não funcionou nem pra atacar e nem muito bem pra defender também. Enfim, no segundo tempo ele trocou, botou o John Kennedy, afinal de contas o Fluminense estava perdendo, precisava atacar, precisava de gol. E galera, que partida que o John Kennedy fez. Eu até comentei lá no post da escalação do Fluminense, quando saiu eu comentei, o Fluminense vai ganhar, John Kennedy vai entrar no segundo tempo, vai fazer o gol da classificação. Uma galera comentou lá, se você não viu ainda, dá uma olhada lá no Instagram do Fluminense. E galera, começou o segundo tempo, as mudanças do Diniz melhoraram um pouco o Fluminense, né? O Marcelo teve a oportunidade de ter mais espaço, a coisa que ele teve no final do primeiro tempo, né? Pra girar pra cá, girar na direita, às vezes como ponta direita ele aparecia, meia. Então o Marcelo teve mais... participação ofensiva, isso foi muito importante pro Fluminense. O Fluminense o Marcelo é um cara muito diferenciado. Então, cara, ele tem que jogar na frente. Marcelo de lateral, mano. Pelo amor de Deus. Não dá mais. Não dá mais, cara. Ele tem que jogar. Jogos de Libertadores ele tem que jogar próximo do gol. Mas o Fluminense melhorou um pouquinho, mas não foi suficiente. Foi uma partida ruim do Fluminense, tá? Foi uma partida ruim do Fluminense. Pra quem tá acostumado a ver esse Fluminense do Diniz jogar, né? Foi uma partida ruim. Foi ruim, foi uma partida ruim, não chegou assim a ser péssima, mas foi uma partida ruim. Quando o Fluminense se lançou pra frente, né? Eu vi muita gente falando assim, o Inter jogou 1 milhão de vezes melhor. Não, cara, quando o Fluminense se lançou pra frente, aí o Valencia criou 3 oportunidades, né? Na verdade ele teve 3 oportunidades. Uma ele criou num lance impressionante, que ele faz um jogo de corpo, tira o André ali no meio campo e dispara, ninguém do Fluminense alcança ele, exceto o Nino. Que carrinho absurdo, antológico esse carrinho do Nino, tá? Ali antes do Valencia finalizar, que ia ser um golaço, e o Nino dá um carrinho, cara, parecia o Maldini, eu confundi, era Nino ou Maldini? Mas um carrinho impressionante que o Nino deu, então eu não considero um gol perdido do Valencia esse, né? O Nino realmente salvou, mas depois, cara, o gol que o Valencia perde na falta do Alan Patrick, aquilo ali, cara, aquilo ali é coisa de, tipo assim, o Fluminense vai passar. Mas ali eu ainda tava muito tenso. O Valencia perde um gol na pequena área, praticamente sozinho de cabeça. Ele cabeceou muito pra fora. Depois, 2, 3 minutos depois, ele recebe um lançamento do Depena, se eu não me engano, em profundidade. Também sai na cara do gol. Ele deixa a bola esticar demais e acaba pegando um pouco na orelha dela. Chuta muito pra fora também, cara a cara com o Fábio. Quando ele perdeu esse segundo gol, eu falei, não tem condição. O futebol não perdoa times... Cara, isso é a lei máxima do futebol, mais do que a lei do ex. O futebol não perdoa time que perde gols como o Inter perdeu, como o Valencia foi o grande vilão pro Inter dessa partida, né? E aí veio a genialidade do Fluminense, né? Que assim, numa jogada, mesmo jogando mal, tem jogadores excelentes. Eu falei isso aqui no pré-jogo, o Fluminense tem jogadores muito melhores do que o Inter, né, tecnicamente, em maior quantidade, e foi numa dessa, né? Marcelo recebeu o passe, fez o corta-luz, o Cano recebeu, John Kennedy foi em profundidade, recebeu na cara do gol, deu um toquinho por cima do Rocher, o René até tentou salvar, mas não deu. Fluminense 1-1, demorou um tempão pro VAR validar esse gol, estavam checando até se a mãe do John Kennedy estava impedida, graças a Deus ela não estava, então foi gol. Obrigado, mãe do John Kennedy, por ter gerado esse grande homem. E aí quando o jogo voltou, ficou papo de uns 3 minutos parado, assim, 3, 4. Quando o jogo voltou, cara, o Inter tentou reagir, né? Tentou ter mais presença ofensiva, e o Fluminense no contra-ataque, outro lance em que uma sequência de acertos técnicos do Fluminense, né? O Nino acerta um passe lindo pro André, que pega a bola no meio de campo, rompe uma linha já, toca no Cano de primeira, uma bola ruim do Cano, né? Ele dá um balão ali. Ninguém tá falando do Johnny Gonzalez, tá? Ninguém tá falando do passe de primeira que ele conserta uma tijolada do Cano, acerta um passe de primeira no John Kennedy, que tem uma presença de espírito absurda. Vê o Cano ali com o olho aqui na nuca, dá de calcanhar, e o Cano, cara, Valência. Prendeu aí? O Cano não perdoa, né? Um toque na bola, gol no cantinho, virada do Fluminense. Teve gente falando, e não foi uma não, tá? Foi consenso isso aqui, consenso naqueles vídeos ou posts. Vitor Canedo foi um deles, é tricolor ilustre aí, mas falou isso também. Galera, onde que Valência é melhor que Germancano? Pelo amor de Deus, se você for discutir as valências, né, de cada um, Valência, né? Se você for discutir as qualidades de cada um, né, o Valência é um atleta mais completo do que o Cano. Isso eu vou concordar. Mas galera, atacante, centroavante é gol. Quando você imagina Germancano perdendo 3 gols do jeito que Valência perdeu hoje?
Cara, muito improvável, tá? Eu não lembro de um jogo em que Germancano tenha perdido 3 gols com as 3 possibilidades que o Valencia teve. Então, assim, o cara é o artilheiro da Libertadores, cara. Como é que vão me falar que Valencia é melhor? Mas, enfim, Germancano virou o jogo, fez o duplo L lá no Beira-Rio, Fluminense. Depois o Inter tava muito esfacelado, tanto psicologicamente, taticamente, tecnicamente, tava cansado fisicamente. Então, tentou. O Luiz Adriano entrou ali no finalzinho do jogo e ainda cabeceou uma bola. Que grande defesa do Fábio realmente foi, mas a bola ia bater na trave, né? Foi bom o Fábio defender, porque vai que ela bate no travessão e volta pra alguém, né? O Fábio jogou logo pra escanteio. Depois John Kennedy ainda perdeu um gol na cara também, a lá Valência, né? Foi tentar driblar o Rocher, que é um goleiraço, e o Rocher salvou. Então, terminou realmente 2-1. Fluminense está na grande final da Libertadores 2023 depois de 15 anos. Galera, eu como tricolor, se você é tricolor e tá vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu como tricolor, cara, tava conversando com algumas pessoas, né, logo após o jogo. Eu falei, cara, eu não sinto uma alegria como essa desde quando o Washington fez aquele gol no último minuto. Foi a mesma sensação que eu tive nesse jogo, cara. Galera, o Inter teve, dos 180 minutos, o Inter teve pelo menos ali, 55, 60 minutos jogando com um jogador a mais. O Inter teve boa parte do confronto na frente do placar, né? O Fluminense ficou na frente do placar só ali até os 40 do primeiro tempo. Aí depois tomou a virada aos 55, né, minutos da ida. Então o Fluminense ficou 40 minutos do primeiro jogo atrás do placar, 40 minutos na frente. Aí hoje ficou por 70 e blau minutos atrás. Então assim, o que o Fluminense fez, cara, é inexplicável. Inexplicável. O Fluminense fez algo assim épico. Isso aqui a gente só vai entender melhor conforme as semanas, os meses e os anos forem passando, mas foi épico essa semifinal contra o Internacional. O Internacional valorizou demais a classificação do Fluminense. Um time que é muito aguerrido, muito bem armado pelo Kudê. Tecnicamente é muito forte também, mas assim, vai ter que jogar desse jeito no Brasileiro, porque agora a realidade do Inter é tensa, tá? A realidade do Inter é tensa, tá 3 pontos da zona de rebaixamento. Obviamente esse time, se jogar da forma como jogou a Libertadores, não cai, mas galera, vai ser difícil, tá? Agora com essa decepção da Libertadores vai ser difícil pro Inter focar no Brasileiro agora, o Inter, pra não ser rebaixado. Fluminense, galera, tem um mês, a final da Libertadores vai ser só daqui a um mês, vai ser dia 4 de novembro no Maracanã, casa do Fluminense. Primeira vez que isso acontece nesse sistema de final única, do time da casa chegar na final. Então o Fluminense ainda não sabe quem vai enfrentar. Hoje, quinta-feira, teremos o jogo derradeiro entre Palmeiras e Boca Juniors no Allianz Parque, em São Paulo. O primeiro jogo foi 0-0, novo empate é pênaltis. E se esse jogo tiver um vencedor, obviamente o vencedor passa para enfrentar o Fluminense na final. E aí, você tricolor, quem você quer pegar na final? Boca Juniors ou Palmeiras? Galera, eu prefiro pegar o Boca Juniors, tá? Eu acho o Boca Juniors um time que tem uma história muito maior do que o Palmeiras em Libertadores, né? Muito maior do que qualquer brasileiro, né? O Boca Juniors tem muita história, isso aqui a gente tem que admitir. Mas tem um time pior, na minha opinião, tá? E a gente já eliminou o Boca na Libertadores de 2008, fomos eliminados depois em 2012, se eu não me engano, mas a gente venceu na Bomboneira, enfim. Eu prefiro pegar o Boca. E você, meu irmão? Comenta aqui embaixo quem você prefere enfrentar na final. Galera, final de semana vai ter Brasileirão, tem clássicos em profusão pelo Brasil. Como eu falei, eu sou tricolor, mas eu analiso o campeonato brasileiro da Série A, da Série B, da Série C. Então é sempre de uma forma imparcial, como eu tentei fazer aqui nesse vídeo, né? Eu realmente acho que o Inter jogou melhor esse jogo, a boa parte, né, desse jogo, mas o Fluminense mereceu a classificação, né? Porque futebol é gol. Então, final de semana tem análise da rodada do Brasileirão. Se você quer ficar ligado por dentro, quer ficar por dentro de tudo, até me enrolei aqui, quer ficar por dentro de tudo do Campeonato Brasileiro, cara, se inscreve aqui no Torcedorismo, dá essa força para um parceiro tricolor. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Não esquece de deixar seu like. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!